Imagina só começar do absoluto zero e construir uma fortuna. Luiz Barsi Filho fez exatamente isso. E olha, não foi com nenhuma fórmula mágica ou segredo mirabolante. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça no método Barsi, uma filosofia de investimento que gira em torno de uma ideia muito poderosa: fazer o dinheiro trabalhar para gerar mais dinheiro. Para a gente começar e ter uma ideia do tamanho da coisa, 4 bilhões de reais. Esse é o patrimônio que o Luiz Barsi acumulou investindo só em ações. É um número que já mostra a dimensão do sucesso que a gente vai analisar aqui. E tá aqui, nas palavras do próprio Barsi, o pulo do gato do império dele. Ele basicamente convida a gente a virar uma chave. O importante não é o valor total da sua carteira, mas sim a grana que ela coloca no seu bolso, com regularidade. É essa mudança de mentalidade que está no coração de tudo. Agora se liga nesse outro número, 1 milhão de reais. O que será que isso quer dizer, hein? O preço de uma única ação? O lucro de um ano inteiro? Pois é, não é nada disso. Esse é o valor que a máquina de dividendos do Barsi chega a gerar por dia. Sim, é isso mesmo. 1 milhão de reais todo santo dia. É a prova viva do poder daquela filosofia. O patrimônio de 4 bilhões é o motor, claro, mas essa renda diária é o combustível que faz tudo girar. E sabe qual é a melhor parte? Esse método todo não é um segredo guardado a sete chaves, não. O Barsi sempre falou abertamente sobre a estratégia dele. Então, bora juntos abrir essa caixa e entender, passo a passo, como essa máquina de renda foi construída. Mas, para a gente entender bem o método, primeiro a gente precisa conhecer o homem por trás dele. A história do Barsi é uma peça fundamental desse quebra-cabeça, porque foram as experiências de vida dele que moldaram cada decisão de investimento que ele tomou. A jornada dele é, assim, impressionante. Pensa só, com 7 aninhos de idade, já estava na rua, trabalhando como engraxate. Aos 14, um emprego numa corretora de valores acendeu a faísca, o interesse dele pelo mercado. Mas ele sabia que só paixão não bastava. Barsi foi atrás de conhecimento, se formou em contabilidade, direito e economia. Tudo para ter uma base bem sólida. E foi lá nos anos 70 que tudo mudou. Ele olhou para o sistema de previdência do Brasil e chegou numa conclusão meio assustadora. Aquilo não ia se sustentar no longo prazo. Ele sacou que não podia deixar a aposentadoria dele nas mãos do governo. E foi aí que ele decidiu criar o que ele mesmo batizou de carteira previdenciária, usando ações de empresas como plano de aposentadoria particular dele. Beleza, já entendemos a motivação, o porquê do Barsi. Agora vamos ao que interessa, o que todo mundo quer saber. O como. Como é que funciona, na prática, essa famosa carteira previdenciária? Basicamente, o método todo se apoia em 5 pilares. A ideia é focar em setores que não morrem, sabe? Coisas essenciais, tipo bancos e energia. Daí escolher empresas que são conhecidas por distribuir uma boa parte do lucro. A partir daí, é um jogo de paciência. Pegar todos os dividendos e comprar mais ações, criando um efeito bola de neve. E o pilar final, que talvez seja o mais difícil para muita gente, nunca vender. O foco é acumular os ativos que geram renda e não ficar tentando adivinhar se o preço vai subir ou descer. Essa filosofia de nunca vender tem um nome, né? É a famosa estratégia de buy and hold, ou seja, comprar e segurar. A ideia é bem simples. A pessoa se torna sócia de boas empresas e fica com elas sem se desesperar com o sobe e desce do mercado no curto prazo. O foco está no valor da empresa, não na cotação do dia. Certo, já passamos pela teoria. Agora vamos ver como esses pilares se transformam numa carteira de investimentos de verdade. Onde é que o Barsi de fato coloca o dinheiro dele? Como o primeiro pilar já adiantava, a carteira dele é bem concentrada em setores essenciais, perenes. Bancos, que são o coração de qualquer economia, energia elétrica, que todo mundo precisa, papel e celulose, que é matéria-prima para um monte de coisa, e petróleo. São setores robustos, com empresas já consolidadas e que costumam gerar lucros de forma bem consistente. E aqui a gente vê alguns nomes que fazem ou já fizeram parte do portfólio do Barsi por décadas. Banco do Brasil, por exemplo, ele compra desde os anos 70. Empresas de energia como Cemig e Taesa, no setor de papel e celulose, Klabin e Suzano, tem também a Unipar. E reparem que na lista aparece o IRB Brasil, um nome que, nos leva a um ponto bem importante. Porque, né? Vamos ser sinceros, não existe método de investimento que seja a prova de balas. E seguir os passos de um gigante como o Barsi não elimina os riscos. O caso da resseguradora IRB Brasil é um exemplo perfeito das polêmicas e dos desafios que podem aparecer no meio do caminho. De um lado, a gente teve investidores que acusaram o Barsi de ter causado perdas milionárias ao defender publicamente as ações do IRB, falando até em manipulação de mercado.
Já a defesa do Barsi, por outro lado, é bem direta. Ele afirma que não é assessor de investimentos e que o que ele fala é a opinião pessoal dele. Ele sempre reforça que manteve a posição dele na empresa porque acredita no longo prazo, aplicando a própria filosofia de buy and hold, mesmo num cenário bem complicado. Então, no fim das contas, o que a gente pode tirar de lição dessa jornada toda? Primeiro, a importância do conhecimento. Barsi estudou muito para entender o que estava comprando. Segundo, disciplina e paciência não são opcionais. Terceiro, focar em ativos de verdade, em empresas que produzem algo de valor. E por último, ter humildade e estar preparado para os imprevistos do mercado. E, para a gente fechar, fica a reflexão que, na verdade, resume toda a filosofia do Barsi. Onde é que está a verdadeira riqueza? Na especulação, na tentativa de adivinhar o preço da ação amanhã, ou na construção de um patrimônio que gera um fluxo de renda constante, como um rio que nunca para de correr? A resposta para essa pergunta pode definir completamente o futuro de uma jornada de investimentos. A gente se vê na próxima.